Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live. Essa live é dedicada aos pacientes portadores de esclerose múltiplas ou para pessoas que conhecem portadores de esclerose múltipla. Essa live vai ficar gravada e espero que vocês compartilhem esses conhecimentos que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Tudo bom com o som? Vocês estão me ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live dedicada à esclerose múltipla. Bom, primeiramente, eu vou começar falando sobre o que é, afinal de contas, a esclerose múltipla, uma doença que cresce no mundo todo. Hoje, o país que mais tem casos de esclerose múltipla é os Estados Unidos. E as estatísticas mostram que, apesar dos tratamentos convencionais, o número de pacientes portadores dessa doença autoimune tem aumentado bastante. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune que ataca o sistema nervoso central e a bainha de mielina, principalmente através do ataque da bainha de mielina, que é um envoltório da célula nervosa. E a esclerose múltipla também diminui a massa encefálica, principalmente devido aos processos inflamatórios que essa doença desencadeia. As principais causas dessa... Boa noite para quem está chegando agora. Lembrando que essa live fica gravada. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, vocês podem fazer, que nós temos uma equipe toda voltada para auxiliar vocês aí nesse nosso contato digital. A principal causa da esclerose múltipla é um defeito genético. Então, a esclerose múltipla, ela tem um componente genético, mas ela tem alguns gatilhos importantíssimos. O que são os gatilhos? São aquelas situações onde a doença ela vai manifestar. Não necessariamente quem tem história genética de esclerose múltipla na família vai estar desenvolvendo, né? Então, precisa de alguns fatores para desencadeá-la. Por exemplo, as infecções virais, tá, gente? Então, isso é uma novidade, é um estudo novo. Inclusive, essas informações que eu estou trazendo para você são informações brasileiras, são informações retiradas do Hospital Albert Einstein, que é um dos hospitais brasileiros que mais estudam esclerose múltipla. Então, um gatilho, as infecções virais, até então não se sabia de forma correta qual vírus estaria relacionado à esclerose múltipla, e hoje nós sabemos que é o Epstein-Barr. Então, o Epstein-Barr é um dos gatilhos para o desenvolvimento da esclerose múltipla. Tabagismo, obesidade e, pasmem, solventes químicos. Solventes químicos, essas substâncias usadas para limpeza de casa, para retirada de graxa, tinta. Para pessoas com predisposição, esse pode ser um gatilho. Também a baixa vitamina D, os exames de sangue, onde mostram pessoas com baixa concentração de vitamina D, também tem se mostrado um fator de risco para a esclerose múltipla. Inclusive, o que eu vou trazer para vocês de novas abordagens e novos tratamentos para esclerose múltipla tem muito a ver com essa característica de desenvolvimento em pacientes com baixa de vitamina D. Bom, quais são os principais sintomas de esclerose múltipla? Visão dupla
paciente começa com uma visão turva, uma visão dupla, fraqueza nos membros inferiores, vertigem, movimento involuntário dos olhos, dormência, formigamento, falta de coordenação motora, então o paciente começa a cair muito. Mas a principal característica mesmo é fraqueza nos membros superiores e membros inferiores. Existem exames específicos para confirmar a presença da esclerose múltipla. A eletromiografia, a tomografia do cérebro e o teste genético. Então, a gente consegue fazer a detecção precoce dessa doença. E a detecção precoce dessa doença, ela é fundamental para o processo de cura. Dá boa noite de novo para os que estão chegando agora. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Vou falar para vocês agora a parte mais interessante dessa live, que são, afinal de contas, esclerose múltipla é uma doença progressiva incurável ou não? Será que existe alguma esperança para os portadores de esclerose múltipla? É claro que existe. É claro que existe. E vocês sempre vão encontrar informações positivas nos tratamentos das doenças degenerativas aqui na nossa página. A nossa intenção é trazer sempre tratamentos naturais, tratamentos novos, atualização científica em relação a temas relacionados com saúde. O que nós temos em relação à esclerose múltipla, além das medicações tradicionais? Nós temos boas notícias. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem. Em 1998, um brasileiro, o Dr. Cícero Galli Coimbra. Dr. Cícero Galli Coimbra é um neurologista. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, porque ele é uma pessoa simplesmente divisora de águas no tratamento da esclerose múltipla. Ele é um médico graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui título de especialista em medicina interna e neurologia pela mesma instituição. É formado também especialista em neurologia adulta e pediatra pelo Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Obteve o título de mestre em 1988 e doutor em 1991 em neurologia pela Universidade Federal de São Paulo. Pós-doutorado pela Universidade de Lund, na Suécia. Atualmente é professor livre-docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, onde dirige o Laboratório de Neuropatia e Neuroproteção. É o fundador-presidente do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade. Atua na área de medicina, neurologia e clínica médica, com ênfase em doenças neurodegenerativas e autoimunitárias. Desenvolveu o protocolo Coimbra para o tratamento das doenças autoimunitárias. Os trabalhos do Dr. Cícero Coimbra relacionado à esclerose múltipla iniciaram em 1993, quando ele criou um ambulatório de doenças degenerativas e com o tratamento da vitamina D. Em 2000, a Sociedade Médica ela teve acesso a todo o trabalho mostrando aos trabalhos mundiais mostrando a ação benéfica da vitamina D no tratamento das doenças autoimunes. Em 2010, a Sociedade Brasileira de Transplantes de Célula-Tronco confirmou que
que o transplante de célula-tronco também seria benéfico no tratamento da esclerose múltipla. Então vamos primeiro ao trabalho de 2010 sobre transplantes, autotransplantes de células-troncos para o tratamento da esclerose múltipla. Esse trabalho, ele se mostrou muito bom no tratamento dos pacientes na fase aguda, ou seja, na fase inflamatória, tá? Então, o transplante de células-tronco se mostrou muito bem nessa fase inicial. Mas, com o passar do tempo, a doença ainda progredia. Então, essa ação benéfica do transplante, esse trabalho não foi muito adiante, não houve muito sucesso nessa abordagem. Em 2014, a suplementação e o uso terapêutico de vitamina D em pacientes com esclerose múltipla foi amplamente criticado. Houve um consenso no Departamento Científico de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia, falando que as ações da vitamina D na esclerose múltipla não eram confirmadas, ou seja, não haviam evidências clínicas palpáveis para se afirmar que a vitamina D seria eficaz no tratamento da esclerose múltipla, como já havia afirmado o Dr. Cícero Galli em meados de 2000, os trabalhos começaram em 93. Em 2016, combatendo veementemente esse consenso do Colégio Brasileiro de Neurologia, Dr. Cícero Galli apresenta à comunidade médica os seus trabalhos com mais de 2.000 pacientes sendo tratados com altas doses de vitamina D. E nesse trabalho, ele mostrou que no primeiro mês de uso de altas doses de vitamina D, já podemos observar uma regressão dos processos inflamatórios relacionados à doença. E isso é algo de extrema importância, porque sendo a vitamina D, sendo a esclerose múltipla uma doença inflamatória, barrar essa inflamação era o maior objetivo. No período de 1 ano, esses pacientes não só estavam livres do processo inflamatório, mas também as lesões na massa cinzenta encefálica. Então, os exames de ressonância e tomografia computadorizada mostravam que as lesões neurológicas no cérebro haviam regredido. Isso em apenas 1 ano de uso crônico de vitamina D em altas doses. Graças ao trabalho brilhante do Dr. Cícero Galli, em 1919, a importância da vitamina D, ela é publicamente, mundialmente reconhecida no Congresso em Estocolmo, na Suécia, em 2019, aconteceu o 35º Congresso Europeu no tratamento da esclerose múltipla. Então, o consenso da comunidade mundial neurológica, que fazem trabalhos em relação à esclerose múltipla, confirmou a ação benéfica da vitamina D em altas doses nos pacientes com esclerose múltipla. Mais tarde, a Revista Brasileira de Reumatologia também reconhece a importância da vitamina D no tratamento das doenças autoimunes, incluindo a esclerose múltipla. Não é uma ótima notícia? São artigos recentes, são artigos de 2009, comprovando a ação benéfica
tanto na fase aguda da esclerose múltipla, quanto na fase mais crônica dessa doença. Todos os trabalhos do Dr. Coimbra mostraram que a doença não só paralisa, a doença não somente o processo inflamatório, ele regride, mas também a doença se estabiliza. E, afinal de contas, qual que é a minha experiência clínica em relação ao tratamento da vitamina D na esclerose múltipla? É a mais positiva possível. Desde meados de 2016, nós somos em 2020, em meados de 2015, eu tive minha primeira paciente de esclerose múltipla. E como tratamento complementar, eu entrei com a vitamina D em altas doses. Essa paciente, ela chegou de cadeira de roda na clínica, ela chegou no estado muito debilitado e hoje ela leva uma vida praticamente normal. A doença não só paralisou, como houve uma regressão do processo de debilidade mesmo motora. Outros pacientes também tive experiências muito positivas na estabilização do processo inflamatório, na regressão do processo inflamatório e na estabilização da doença também. E na minha experiência, eu incluí a vitamina A nesse protocolo do Dr. Coimbra, assim como a vitamina K, vitamina A para dar estabilidade na vitamina D e a vitamina K para direcionar corretamente o cálcio para os ossos. Porque um dos efeitos colaterais de altas doses de vitamina D é a alteração do metabolismo do cálcio. Então, alguns estudos observaram que aumenta muito a incidência de cálculos renais. Mas, tanto no protocolo do professor Coimbra, havia muita preocupação nessa modulação do cálcio e outros trabalhos mostrando que a vitamina K2 ela vai corrigir esse risco de formação de cálculos renais. Então, no protocolo do Dr. Coimbra, ele deixa bem claro que o paciente não deverá fazer uso de nenhum alimento de origem leite e derivados. Produtos lácteos são proibidos no protocolo do Dr. Coimbra e a monitorização desse paciente é feita mensalmente. Com o acréscimo da vitamina K nesses pacientes em tratamento de esclerose múltipla, nós tivemos mais tranquilidade ainda para usar essa suplementação no apoio aí aos pacientes de esclerose múltipla. São ótimas notícias, não são? E a ciência continua estudando, porque as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias em geral, as doenças autoimunes, são as mais desafiadoras da medicina. Então, se você conhece alguém que é portador de esclerose múltipla, ou que pelo menos gostaria de saber um pouco mais sobre o tema, compartilha com ele essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito benéfica. Vou estar aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês na nossa página e espero ter ajudado aí vocês a tirar dúvida e trazer mais esperança aí nessa doença que sim, ela pode ter um desfecho melhor. Um grande abraço para todo mundo, excelente semana para todos e a gente se vê na próxima live. Um grande abraço!